Capítulo 32. O coração de quem você é. 12º dia da lua de sangue. Aravel, inverno, ano 3081 após a perdição. Farda prendeu a respiração, com os olhos fechados, sentindo a água fria ao seu redor. Seus dedos se agarraram firmemente às bordas da poça de água nas rochas, mantendo-o no lugar. O som da pequena cachoeira ressoava em seus ouvidos como se cavalos pisoteassem sua cabeça, e ainda assim, de alguma forma, era reconfortante. Em sua mente, ele viu o menino, agora um homem, parado no corredor. Mesmo naquele terno de prata imaculado, imóvel e calmo como uma estátua, os olhos de Calembrier o traíram. Eram os olhos de um homem que não conseguia impedir que fúria e tristeza se entrelaçassem. Encará-los fez com que Farda sentisse outra emoção que não atingia há muito tempo: vergonha. Uma vergonha dilacerante, que engole o coração. Estranhamente, a sensação era quase de alívio, como um sinal para que ele soubesse que ainda era humano, ainda estava vivo, que seu coração não havia definhado completamente, que sua alma, o que restava dela, não estava totalmente negra e vazia. A vergonha não nasceu do assassinato da mãe de Kallen. Embora o ato não tivesse sido isento de fardos, a vergonha vinha de nunca ter refletido sobre ele. Aquela perda claramente consumira cada momento de vigília de Calembrier, e ainda assim Farda havia se esquecido completamente dela até a noite em que o jovem o lembrou. Mesmo na presença de ela mal lhe vinha à mente quando estava acordado. Ele matou a mamãe. As palavras de Kallen ecoavam repetidamente na cabeça de Farda, seus pulmões ardendo enquanto ele se esforçava para respirar, submerso na piscina. Ele a incendiou. Pronunciadas com tanta clareza, as palavras penetraram na carne negra e macia do coração de Farda. Ele a incendiou. Naquele momento, quase 2 anos atrás, Farda mal havia pensado no ato. Ele não estava feliz com isso, mas não tinha muita escolha. Kallen tentará matar um inquisidor imperial, e quando Farda interveio, a mãe de Kallen também interveio. Era preciso dar o exemplo. Ações têm consequências. Era assim que as coisas funcionavam. Freysbrier não foi a primeira mãe a morrer na guerra. Ela não seria a última. Sua morte foi uma consequência da rebelião. Agora, porém, enquanto Farda se mantinha submerso, seu coração não sentia o mesmo. Ele não era o mesmo homem de 2 anos atrás. Algo dentro dele havia mudado. Ele tinha ela a quem agradecer por isso. Ela, a outra filha da mulher que ele matara, a mulher que ele assassinara em nome do Império, uma entre inúmeras. Ela o odiava agora, em sua essência, e esse ódio nascerá inteiramente de suas próprias ações. Após a morte de Chiniara, após sua alma ter sido despedaçada, sua alegria roubada, seus ossos preenchidos apenas por apatia, Farda se perdeu. Verdadeiramente e completamente. Ele se tornará uma casca vazia que continuava a se mover apenas por hábito. Mas aquele momento no ninho da águia, quando ela olhou para ele, o jeito como seus olhos se transformaram em ouro derretido, o jeito como o som em sua voz não era nada além de ódio, aquele momento levou a uma percepção que vinha se formando há centenas de anos. Uma constatação que ele sempre soubera, mas que, na verdade, pouco lhe importava. Ele havia se tornado o monstro que tentará destruir. Ele havia se tornado pior. Suas mãos estavam mais ensanguentadas do que as de qualquer outra pessoa. O peso de 100.000 almas o oprimia. Ele era a morte, a perda e o assassinato. Ele era a própria encarnação das trevas. A ardência nos pulmões de Farda aumentou, queimando seu peito e subindo pela garganta. Suas mãos se agarraram com mais força às bordas da poça de água, forçando-o a permanecer submerso. Ela lhe devolvera o propósito, algo pelo qual lutar, algo pelo qual viver. Ela lhe permitirá sentir, algo que ele jamais imaginara ser possível. Cada vez que a olhava, via Ana e Valiane. Ele as havia decepcionado, e agora a decepcionara também. A história se repetindo, um ciclo ininterrupto. As mãos de Farda tremiam, sua garganta se fechava, seus pulmões imploravam por ar. Ele viverá uma vida longa. Uma vida longa com pouquíssima alegria. Uma vida de fracassos, perdas e más escolhas. Pelos deuses, escolhas tão ruins que ele mal conseguia compreendê-las agora. Ele deveria ter insistido mais quando Alvira lhe disse não, quando o conselho o rejeitou. Ele deveria ter demolido tudo, mas não o fez. Fez o que lhe mandaram. Talvez não tivesse matado Ana, Valiane e todos os outros em Akar, mas eles morreram por sua inação, e isso era a mesma coisa. Essa escolha lhe custou tudo. Se ele tivesse sido mais forte, se tivesse sido melhor, o mundo seria diferente. Após encarar a escuridão nos olhos de Kallen, Farda teve certeza de apenas uma coisa:
este mundo seria um lugar melhor sem ele. Não havia mais lugar para ele. Ele não tinha mais nada a oferecer. O tremor em suas mãos diminuiu e a queimação em seus pulmões se espalhou, sua visão embaçando. Ele se empurrou para trás, de modo que uma rocha saliente o manteve no lugar. E então, por um instante, uma sensação de calma o invadiu e a queimação em seus pulmões pareceu dissipar-se à medida que um calor inundava suas veias. Um rugido ecoou no fundo de sua mente, um toque que ele não sentia há séculos, uma plenitude que lhe fora arrancada. Por todos os deuses do mundo, ele jurou que naquele instante o coração de Shiniara tocou-seu mais uma vez, a metade despedaçada da alma que compartilhavam o envolveu, e o mundo desapareceu. Sua cabeça pendeu para o lado. Seu coração desacelerou. Ele estava pronto. Mas então, assim que a paz o envolveu, o rugido de Shiniara se intensificou. Trovejou, desafiador e furioso. Cada memória que já havia tocado sua mente passou por ele. Cada batalha que travara, cada vida que salvara ou tirara. Tudo de bom, tudo de ruim, tudo de doce e amargo, e Shiniara rugiu novamente. E novamente, e novamente. A fúria o consumiu, a fúria de um dragão. Mãos agarraram Farda e o puxaram para cima. A água se quebrou ao seu redor, os sons do mundo invadindo seus ouvidos. Ele tossiu e engasgou, caindo para frente, ofegante e tremendo. Tudo ao seu redor ainda estava escuro e embaçado, com faíscas de luz nas bordas de sua visão. As mesmas mãos que o haviam erguido da água agora o arrastavam para fora da piscina natural e o jogavam no chão. Um tapa forte atingiu sua bochecha direita e sua visão voltou a turvar, sua mente se concentrando. Outro tapa e ele cobriu o rosto com as mãos. O que diabos você estava fazendo? Farda reconheceu a voz, reconheceu-a muito bem. Ele baixou as mãos lentamente e encontrou Tivar parada sobre ele, o rosto e os cabelos encharcados, os olhos vermelhos e irritados, o peito arfando. Vários guardas a cercavam, nenhum se movendo para ajudá-la, nenhum demonstrando qualquer preocupação. O que você estava fazendo, Farda? Sua voz tremia, assim como suas mãos enquanto ela agarrava seus pulsos. O que você estava fazendo? Cerca de 1 hora depois, Farda estava sentado em uma pequena saliência perto da beira de um penhasco. A área havia sido claramente esculpida com a centelha como um mirante sobre os vales para quem quer que tivesse vivido naquele lugar que agora era sua prisão. Ele se inclinou para frente, apoiando os antebraços sobre os joelhos, o vento frio açoitando seu peito e costas nus. Ela não me deixou fazer isso, sussurrou ele, olhando para a lua vermelha que tingia o céu. Quem? Ele e Tivar ficaram sentados em silêncio por um bom tempo, mas a raiva que emanava dela já dizia tudo. Farda engoliu em seco e passou a língua pelos dentes superiores. Ele sabia o que ela diria. Shiniara. Tivar virou a cabeça bruscamente, com incredulidade nos olhos. Eu sei como isso soa, disse Farda antes que ela tivesse a chance de falar. Mas ela estava lá. Houve um momento em que eu pude sentir o outro lado e Shiniara estava me esperando. Ela estava tão perto. Tivar ficou sentada em silêncio, olhando para os próprios pés. Ela se recusou a me deixar atravessar. Por quê? Perguntou Tivar, olhando para Farda mais uma vez. Eu não sei. Ela simplesmente... Não. Tivar balançou a cabeça. Por quê? Farda respirou fundo e olhou mais uma vez para a lua de sangue. Não há mais nada para mim aqui, Tivar. Meu tempo neste mundo acabou. Vivi o suficiente para me tornar o monstro que lutei para matar. E nunca deveria ter levado tanto tempo para eu perceber isso. E é só isso. Você encara o que se tornou e simplesmente aceita. Que escolha eu tenho? Nunca poderei desfazer o que fiz. Nunca poderei consertar os erros. Estou cansado e ela está me esperando. E eu? E você? Você acha que é a única que fez coisas terríveis? Tivar se virou, encarando Farda. Sabe quantos Draleid eu matei? 37. 37 que deveriam ter sido como irmãos e irmãs para mim. Seu maxilar se contraiu, os músculos da garganta apertando. E eu não tinha uma desculpa como a sua. O coração da minha alma gêmea ainda bate. Shiniara levou seu amor, sua alegria e sua empatia. Ela levou tudo com ela. Se eu tivesse perdido a Vander, não sei o que teria feito. Mas eu não teria feito isso. Farda sabia que ela se referia ao que ele pretendia fazer na piscina. O que te importa o que eu faço da minha vida? Que direito você tem de me obrigar a ficar aqui? Virei as costas para meus amigos, para minha família.
Traí tudo pelo que lutei para tentar destruir o que a ordem havia se tornado. Dei tudo. Meu sangue, minha honra, meu valor. Dei metade da minha alma. Tudo o que amei se foi. O que me restou aqui? Houve um tempo, disse Tivar, soltando um suspiro suave, um tempo em que você e Eltoar eram os irmãos que eu nunca tive. E então você perdeu Ana e Valiane, e eu diria que, se alguma coisa mudou, foi que nos aproximamos ainda mais. O que eles diriam agora? Eles me desprezariam por tudo que fiz, por quem me tornei. Um covarde. Farda estreitou os olhos. Você acha que o que eu tentei fazer foi covardia? Não. Tivar balançou a cabeça, respondendo prontamente. De jeito nenhum. Isso não é um ato de covardia. É o ato de alguém que está cansado, alguém que não vê um caminho a seguir e não consegue mais carregar o fardo, mas não é covardia. Sua covardia não está nessa escolha, mas na sua relutância em se posicionar agora, em fazer uma escolha não porque você será elogiado por isso ou porque os outros o verão de forma diferente, mas porque você sabe que é o certo. Você me ensinou isso. Lágrimas brilharam nos olhos de Tivar. Quando eu era apenas um aprendiz. Você se lembra? Eu lembro. Nunca poderei consertar os erros que cometi. Nunca apagarei a mancha da minha alma. Nunca serei o herói que sempre sonhei ser. Mas posso ser algo. Tivar ficou de pé, olhando para o parapeito. Nunca é tarde demais para fazer a escolha certa. Nunca. Quando Coren e Farven chegarem a esta cidade, eles proferirão um julgamento. E se julgarem que devo viver, darei cada gota de sangue em minhas veias para combater a escuridão que criamos. Porque é a coisa certa a fazer. Darei minha vida pelo povo de Eferia. Não por aqueles que se sentam em tronos ou se erguem nos parapeitos dos castelos mais altos, mas por aqueles que desejam apenas vida, paz e amor. Porque isso é tudo o que sempre tentei fazer, tudo o que sempre quis fazer. E guiarei Calembrier e o ensinarei a não cometer os mesmos erros que eu, porque ele tem grandeza dentro de si. Ele tem um coração de herói. Eu sei porque ele despertou o meu. E se me condenarem à morte pelo que fiz, aceitarei isso também. Porque o que é certo vem antes dos meus desejos. Tivar afastou-se da beira do penhasco e caminhou lentamente em direção à abertura na rocha que dava acesso às câmaras principais. Seus olhos estão abertos agora, Farda. Sua covardia reside na sua recusa em encarar as coisas que você fez, e mesmo assim, se manter firme. O homem que eu conheci jamais veria o que está por vir e nos deixaria sozinhos para enfrentar tudo isso sem ele. Eu sei que você está sofrendo, e se você encarar tudo o que você é e decidir que, no fundo do seu coração, acredita que é o momento certo para se juntar a Shiniara, eu estarei ao seu lado e o ajudarei a passar. Mas se, em vez disso, você escolher se manter firme e ser contado, lutar mais uma vez pelas razões certas, então eu também estarei ao seu lado nisso. Você não será redimido, nem eu. Isso não é possível. Mas você ainda pode fazer o bem neste mundo. É por isso que Shiniara não permitiu que você atravessasse. Porque ela sabe que você é um homem melhor do que nos deixar sozinhos nisso. Ela sabe que o homem que me ensinou o que é bondade merece mais do que deixar o mundo dessa forma. Seja qual for a sua escolha, não a faça sozinho. Eu sempre estarei aqui. Os passos de Tivar ecoaram pelo corredor quando ela saiu, e então Farda ficou sentada em silêncio. Essas foram as primeiras palavras trocadas entre eles desde que foram feitos prisioneiros. Ela havia saído de seus aposentos para dormir ao lado de Avandeer e pouco mais. Farda inclinou-se para a frente e ficou de pé. Caminhou até a beira do penhasco e olhou para baixo. A queda parecia ter mais de 300 metros, e nada além de árvores eram visíveis abaixo, iluminadas pela luz conjunta da lua de sangue e do sol poente. O vento uivava, açoitando-o enquanto ele olhava para baixo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a grossa moeda de ouro que carregava há centenas de anos. Passou o polegar pela face desgastada da coroa e pelos entalhes no metal antes de virá-la e fazer o mesmo do outro lado. Viver ou morrer. Descansar finalmente ou ficar de pé uma última vez. Farda respirou fundo e, em seguida, atirou a moeda para o ar. Ele observou o voo da moeda, viu-a brilhar em amarelo e vermelho. Então, quando a moeda começou sua trajetória descendente, ele se virou e foi embora. Ele nunca ouviu o impacto. Levaria um tempo para chegar ao fundo. Enquanto caminhava, uma parte dele jurou que ouviu Shiniara rugir novamente em sua mente, seu coração deu um salto e seus pelos se eriçaram. Uma última luta, meu amor. Se eles me deixarem. Eu prometo.